Obrigado, pastor Renê. Obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Quando o pastor falou figura ilustre, eu falei, pastor, assim só me fazer se sentir importante, como diz o outro, né? Na minha época, quando alguém começava a se achar, eu falava, você está se sentindo, né? Mas louvado seja Deus que na nova vida, a primeira coisa que a gente percebe é o amor pela vida, pelo homem, pela alma, pelo bem-estar físico e espiritual de cada membro. Então, é para cada um de nós nos sentirmos importantes e especiais, porque Deus tem usado esse ministério para abençoar, para restaurar a vida e para apregoar o evangelho de salvação. Amém? Eu intitulei esta palavra como andar com Deus é maravilhoso. E por que andar com Deus é maravilhoso, Diácono Renato? Já já nós vamos descobrir o porquê. Na verdade, eu tenho plena convicção de que, se não todos, a maioria aqui já tem certeza, já sabe por que é maravilhoso andar com Deus. Nós estamos apenas aqui fazendo aquilo que a palavra de Deus manda. Replicando, falando novamente, repetindo, porque é assim que a palavra de Deus deve ser pregada, para que eu e você não esqueçamos disso. E mais do que isso, para que muitos outros tenham a oportunidade de entender, de compreender que andar com Deus é maravilhoso. Amém? E a palavra que nós usamos como base está em Gênesis 5, 21 a 24. Gênesis 5, 21 a 24. Que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E já não era, porque Deus o tomou para si. Toda vez que eu leio essa passagem, e note que de Enoque não se fala mais nada na palavra de Deus, mas o suficiente para entender o quão é maravilhoso andar com Deus. Então, toda vez que eu leio essa passagem e me deparo com esse pequeno trecho, relatando a experiência que Enoque teve com Deus, relatando a vida digna diante que ele teve com Deus, de forma que o próprio Deus o tomou para si. Eu fico pensando, se eu pudesse ser igual a Enoque. Porque no tempo dele ele viveu 365 anos, né? Eu não quero viver 365 anos, por favor, não é isso. Na verdade, eu queria poder ser igual a Enoque e, bem antes de 365, bem antes de 50, bem antes de 40, se possível for, Deus me tomar para si. Porque isso significa o quê? Que eu já estou salvo. Amém? Porque a salvação é garantida, mas enquanto estivermos aqui, precisamos perseverar. Então, toda vez que eu me deparo com essa palavra, eu falo, se eu fosse igual a Enoque. Se eu conseguisse ser igual a Enoque. A ponto de Deus falar, venha para junto de mim, Enoque. Amém? Mas não só assim que Deus abençoa aqueles que andam com Ele. De muitas outras formas. Mas eu tenho para mim, e esse é o desejo do meu coração, de conseguir andar com Deus a tal ponto dele me tomar para si. Eu sei que isso acontecerá um dia. Eu sei que se Cristo não vier, eu irei até Ele. Mas o meu anseio é tão grande, que se eu pudesse ser igual a Enoque, a ponto de Deus falar, vem Renato, para junto de mim. Aí eu seria o homem mais feliz da terra.
E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas ele deseja morrer? Não, o único que eu desejo é estar diante de Deus. O único que eu desejo é estar na frente do meu Deus o quanto antes. Esse é o meu prazer maior, essa é a minha alegria maior. Eu quero crer que esse é o prazer, o desejo maior de cada um daqueles que aqui estão, amém? Não? Eu falei amém e ninguém disse nada, então eu fiquei preocupado. Acho que só eu quero encontrar com Deus o quanto antes. Eu entendo os jovens que talvez falem, não, mas eu quero casar ainda. Eu entendo aqueles que estão fazendo faculdade, eu quero concluir minha faculdade. Eu entendo aqueles que de repente estão pensando em comprar um carro novo daqui a uns dias, daqui a algum mês. Não, eu quero curtir o meu carro novo. Mas sinceramente, eu não vejo nada melhor do que estar diante de Deus. Esse é o anseio daqueles que estão com os olhos fitos na eternidade, como tem pregado o pastor Edenilson aqui algumas vezes. Os olhos fitos na eternidade. Mas vamos à palavra de Deus. Enoque andou com Deus e a consequência foi que Deus o tomou para si. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, ou seja, o transportara, ou o tomou para si, como está lá em Gênesis, né? Porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque agradou tanto a Deus, que Deus falou, vem para mim. Elias agradou tanto a Deus e fez tanto aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, que outro que foi tomado para si. Diferente de Enoque, porque a palavra de Deus não diz se alguém viu Enoque sendo tomado para si. Mas Eliseu o viu sendo tomado por Deus. Amém? E eu estou enfatizando isso para que nós entendamos que isso é uma realidade. Não é conto da carochinha. É uma realidade. Deus pode tomar aqueles para si. É verdade que nos dias atuais, há N motivos pelos quais Deus talvez não faça isso mais. E é verdade que se nós formos olhar para uma estatística lógica, e eu digo lógica, de toda a palavra de Deus, de todos os homens de Deus que aqui estão escritos, foram 2 dentre milhares. Então, estatisticamente, nós temos que levar em consideração que nem todos serão trasladados dessa forma de repente, mas todos serão um dia levados aos céus. Amém? Naquele grande dia, os mortos, diz a palavra, ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados em corpos glorificados. E encontraremos com Cristo na glória. Aí sim, todos serão trasladados. Todos serão levados à presença de Deus. Todos encontrarão com o noivo nas nuvens, diz a palavra de Deus. Mas andar com Deus é maravilhoso. Não só porque um dia seremos salvos. Não só porque, eu gosto de brincar, não só porque corre o risco de você ser transladado. Corre o risco de eu estar aqui pregando e de repente olhar e não encontrar mais, não ver mais Helenise. Mas se eu não ver, eu falo assim, o que está acontecendo? Eu só veio e eu não fui? Não, então não. Fica aí, Helenise. Até que Cristo venha te buscar e me buscar. Mas porque todas as coisas que Deus faz com aquele que anda com Ele é maravilhoso. Nós vamos entender na palavra de Deus sobre isso. Podemos ver através da vida de Enoque benefícios diretos e eternos concedidos por Deus a alguém que andou com Ele. E isto, na verdade, já seria suficiente para que eu e você desejássemos andar com Deus. Só isso. Mais nada seria suficiente para que eu e você desejássemos andar com Deus. E o que é andar com Deus? É apenas caminhar lado a lado? Às vezes nós caminhamos lado a lado com uma pessoa, mas não tenho nada com ele, não é mesmo? Há situações em que se você estiver na rua caminhando, lado a lado com uma pessoa, voluntária ou involuntariamente,
e acontecer uma situação em que você corre o risco, suponhamos, de ser preso, porque aquela pessoa, de alguma forma ou de outra, estava em delito, você fala, ó, não tenho nada a ver com ele. É ou não é verdade? Mas com Deus é diferente. Andar com Deus é muito mais com isso. Primeiro você tem que ter tudo a ver com Ele. Você tem que querer ter tudo a ver com Ele. Amém? E como isso acontece? De repente? Não. Como isso acontece? Você vai com a cara de Deus, como às vezes a gente vai com a cara de alguém. Você chega em determinada festa, pô, fica com a tua cara, até maneiro pra caramba. Bate papo com o cara, conversa com o cara, curte a festa com o cara. Mas não é isso, não é só isso, é muito mais que isso. Você não pode ir com a cara de Deus, né? Assim, pô, Deus é legal, é bom ir na igreja. É bom cantar, é bom ouvir louvores, é bom ouvir uma boa palavra, tudo isso é muito bom, mas não é só isso que te faz andar com Deus e Ele contigo. Porque, entenda uma coisa, você pode caminhar e pensar que está andando com Deus. Você pode viver e pensar que está vivendo com Deus. Mas, se você não estiver inserido em comportamentos e coisas que nós vamos falar a respeito de quem anda com Deus, você vai pensar que está andando com Deus, mas está andando sozinho. Você vai pensar que está vivendo com Deus e Ele contigo, mas está vivendo sozinho. O livro de Hebreus sintetiza os muitos exemplos de bem-aventurados que andou com Deus e a consequência disso. Eu apenas quis citar isso porque, na verdade, a palavra de Deus toda fala de homens, mulheres que andaram com Deus. E por causa disso, foram bem-aventurados. E por causa disso, foram bem-sucedidos. E por causa disso, tiveram vitórias em várias áreas de suas vidas. E por causa disso, não eram ninguém até dado momento, mas por conta de andarem com Deus, tornaram-se em homens de Deus respeitados, valorosos e usados por Deus. Hebreus 11, 32, 34 diz assim: o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos estrangeiros. E aí eu imagino que vocês estejam como eu agora, lembrando de cada um desses. E da experiência de cada um deles. De como Deus abençoou cada um desses. Mas por que Deus abençoou eles? Porque eles são melhores do que nós? Porque eles são melhores do que aqueles que estão no mundo? Não, porque eles andaram com Deus. Por que Deus deu a eles capacidade para suportar as tentações, as provações? Por que Deus deu a eles capacidade para reconhecer o seu erro e diante de Deus pedir perdão e assim receber perdão de Deus? Por quê? Porque esses homens andaram com Deus. Amém? Mas o que é preciso, diácono Renato, para andarmos com Deus? O que é preciso para andarmos com Deus? Eu anotei 4 coisas básicas que o homem precisa para andar com Deus. Primeiro, conhecê-lo. Segundo, crer nele. Terceiro, gostar do que ele gosta. E quarto, querer agradá-lo. Amém? Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Então você precisa conhecê-lo. Quantos já conheceram a Deus? Quantos já conheceram a Cristo nessa noite? Levante sua mão. Na verdade, eu posso afirmar que milhares, milhões de homens já conheceram a Deus, porque o Evangelho tem sido pregado. Então não tem como dizer que você não conhecer a Deus. Agora, Deus é para você aquele famoso que você diz: eu conheço fulano, porque ele está na mídia, porque ele está sendo pregado, porque ele mesmo se encarregou de se apresentar a você, ou você o conhece de andar com ele? Eis a diferença entre o justo e o injusto. O justo anda com Deus. E por andar com Deus, ele recebe da parte de Deus todas as coisas necessárias. Graça, paz, felicidade, justiça, dignidade. Percebe o homem menos digno da face da terra? E Paulo fala de si dessa forma: eu sou o pior entre os homens. E quando Jesus se apresentou a ele, ele creu, se arrependeu, passou a seguir o Mestre e tornou-se quem é. Então Deus dá dignidade àquele que anda com Ele, aquele que ao conhecê-lo fala: eu quero te conhecer ainda mais. Eu preciso entender o que você tem para mim, o que você quer de mim. E quando eu digo você, eu não digo com desrespeito ao meu Deus. Porque é assim que você fala com um amigo. Quando você conhece alguém que você fala: pô, esse cara é diferente. Aí você fala: mas o que ele tem de diferente? E assim nós devemos ser como filhos de Deus, diferentes, a ponto de alguém falar: esse cara é diferente. Por que ele é assim? E mais do que isso, esse crente é diferente, porque hoje em dia tem todo tipo de crente, amém? Tomara a Deus que eu consiga ser um crente diferente na boca das pessoas. Esse crente não é igual aos outros, ou igual aquele que me fez assim ou que me fez assado. Então, esse Deus é diferente, melhor. Esse Deus é único, não há nenhum outro. Amém? E quando você anda com Deus, quando você ouviu falar de um Deus poderoso, capaz de transformar toda a iniquidade em santidade, capaz de transformar todo o pecado em santidade, capaz de transformar toda dor em alegria, toda derrota em vitória, capaz de me dar uma nova oportunidade, um novo caminho. Você precisa crer. Então, conhecê-lo é o primeiro momento, e ele mesmo se encarregou disso. Por que Deus faz ao criar o universo? O que Deus faz ao criar as plantas? O que Deus faz ao criar o homem? O que Deus faz ao criar o animal? O que Deus faz ao criar os mares? Quando você olha para aquele mar imenso, não tem como você dizer assim: foi Renato que criou. Tem? Quando você olha para os animais, você fala: não tem como dizer que foi qualquer pessoa que criou. Quando você olha para essa imensidão, para a imensidão do mundo, você fala: não tem como ser qualquer um. Não tem como ser qualquer Deus, é o único Deus. E aí você entende: eu preciso conhecer esse Deus. Por que diz que Abraão é o pai da fé? Porque ele creu num Deus, e creu em Deus quando Deus falou com ele: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei, que eu hei de te mostrar. E ele ouviu e foi. Então, conhecer a Deus
se por um lado é obrigação minha, se por um lado é obrigação sua, da igreja, apresentar a Deus ao mundo, por outro lado é obrigação minha, ao ouvir falar de Deus, querer conhecê-lo mais ainda. Por outro lado é obrigação sua, ao ouvir falar de Deus, querer conhecê-lo ainda mais. Por outro lado, ao ouvir falar de Deus, é necessidade. Eu não vou nem dizer obrigação, porque eu não quero jogar esse jogo sobre o homem em pecado, porque eu lembro do tempo em que eu estava no pecado. É necessidade do homem conhecer ainda mais a Deus. Eu digo isso porque quando eu estava em pecado, tudo que eu fazia, tudo que eu vivia, no final das contas eu falava, mas é só isso. Eu me alegrei por um instante e agora continuo aqui na minha tristeza, na minha insignificância, na minha incerteza, nas minhas fraquezas, é só isso. Então é necessidade do homem sem Deus conhecê-lo ainda mais. Amém? Romanos 1, 19 e 20 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E não só por meio das coisas que foram criadas, por meio da manifestação do seu poder. Quantos não experimentaram na sua vida, num momento de luta ferrenha, difícil de você encontrar solução, a graça de Deus agindo a seu favor? Quantos leram, ouviram, estudaram, entendendo que o nosso Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, o seu poder manifesto na terra? Quantos creem, leram, entenderam que Jesus Cristo veio para nos salvar, mas entenderam e creem que Ele morreu, mas entenderam e creem que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos? O poder de Deus manifesto na terra, para que o homem olhe e fale, não tem como não ser Deus. Porque Deus se manifestou na natureza, através da natureza, Deus se manifesta através do seu poder, e Deus se manifesta através do amor do homem para com o homem, da igreja para com o homem. Amém? Então, conhecer a Deus é fácil. O que nós precisamos fazer é prosseguir em conhecê-lo. Conhecer um amigo numa festa é fácil. Fazer amigo numa festa é fácil. Mas e na hora da dificuldade? Nessa hora que você vai falar, quem é o meu socorro presente? É Deus. Quem é a minha fortaleza? É Deus. Quem é que me dá ânimo para continuar quando eu quero parar? É Deus. Amém? É verdade que a comunhão da igreja nos fortalece mais. É verdade que o amor dos irmãos nos fortalece mais. É verdade que o perdão do nosso irmão para conosco e de nós para com o nosso irmão nos fortalece mais. Mas é Deus quem nos sustenta dia após dia. É esse mesmo Deus que por misericórdia ainda não consumiu a humanidade, porque Ele ainda quer que muitos sejam salvos. Amém? Então prossiga em conhecer a Deus. E nós, a igreja, prossigamos em fazê-lo conhecido, porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém?
Deus tem se apresentado ao homem através da criação, dos seus feitos, do cumprimento das profecias, da palavra e da pregação do Evangelho. Agora, crer nele é o segundo passo que você precisa dar para andar com Deus. Porque conhecê-lo você já o conhece. E eu falo aqui tanto para crente quanto para não crente. Se você está me ouvindo aí na live, se você está me ouvindo aqui e ainda não aceitou a Cristo como Salvador, eu te afirmo, você já tem conhecido a Deus. Porque eu não estou te falando de alguém que você não está imaginando alguém, eu estou te falando de alguém que eu ando com ele. A igreja está te falando de alguém que ela anda com ele e que tem se mostrado presente em todo instante da vida daqueles que o buscam. Que salva, cura, liberta, transforma vidas. Então você já conhece, mas você precisa dar mais um passo nesse relacionamento. E aí é crer. Mas como eu creio em Deus? Como você passa a crer numa pessoa? Como você acredita numa pessoa? Você é de... eu vou num congresso de jovem, tal, e conheci um jovem que é lá de Minas Gerais. Achei ele bonito. Aí é para as moças. Interessante. Mas ele é lá de Minas Gerais. Como você acredita que esse relacionamento pode dar certo? Você precisa conhecê-lo. Se de perto você precisa conhecer aquele com quem você quer se relacionar, conheço fulano, ele mora ali na rua 15. Lembrei da minha sogra agora. Quando eu namorei Solange por 2 períodos, né? No primeiro momento não deu muito certo, e aí nós terminamos e ficamos uma eternidade e aí sem namorar. Depois, e eu continuando gostando dela, eu acredito que ela também de mim. Mas em dado momento, isso eu digo naquela época, agora eu tenho convicção também, depois do que ela passou comigo, se ela não me amasse, ela não passaria. Mas aí quando eu reconquistei ela novamente, a minha sogra que no primeiro momento que eu fui pedir para namorar, foi quem deu força, já tinha aquela resistência enorme com o Renato. Por quê? Renato era um funkeiro, Renato era um bagunceiro. Então como é que ela ia acreditar em mim agora? Aí eu precisei reconquistar, ela precisava conhecer o Renato que foi transformado. Graças a Deus que Deus me deu misericórdia, e em pouco tempo eu consegui, com a graça de Deus e um bom comportamento, reverter esse quadro. Então é isso, você precisa conhecer a Deus, conhecer para crer. Não é apenas esse aqui é fulano, beleza. Você ainda não conheceu. Você vai levar um cara que você conheceu hoje para sua casa? Não vai, né, gente? Infelizmente, algumas pessoas levam e se dão mal, né? Mas não vai, não é assim. O pai que é sábio vai deixar o namoradinho que chegou hoje dormindo. Já nem deve deixar. Mas, em alguns momentos, você abre exceções e capaz, o pai esperto dorme com o olho fechado e o outro aberto. Essa é a verdade. Mas o pai, conheceu o rapaz. Pai, conheci esse rapaz no congresso, ele mora em Minas, novamente em Minas. Por que Minas? Sei lá. Poxa, mas ele não tem onde dormir, pode dormir aqui? O pai sabe, eu não conheço o rapaz, ele é filho de Deus, servo de Deus. Não me disse nada ainda. Nem se você me disser que Deus te revelou. O sábio é esse. Não leva ninguém para sua casa assim. Mas você conhece, e Deus te dá esse direito de passar a conhecê-lo, a fazer prova dele. Ele diz isso, fazei prova de mim. Quando você faz isso, ele vai se mostrando mais e mais a você. E aí vai chegar um momento que você vai falar, não tem mais jeito. Eu não tenho amigo melhor do que Deus, não tem como eu trocar ele por outro amigo. Você trocaria Deus por qualquer outro amigo? Eu tive amigos em escola que era como irmão para mim.
Mas, quando eu realmente entendi quem é Deus, eu falei, poxa, não tem como, não dá, não tem como trocar. Meu amigo Deus, meu Pai, aquele que quer andar comigo em todo momento, pelo melhor amigo que eu tenho. Imagine por aquele que se diz amigo, mas não é. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Conhecer e crer a Deus está ligado. Então, se você diz, eu creio em Deus, mas não conhece Ele, não busca conhecê-lo, alguma coisa está errada. Quando alguém disser, olha, abre o olho com Deus que Ele vai te dar uma rasteira. A primeira coisa que você vai fazer é, será? Não foi assim que aconteceu com Eva? Já entrou uma dúvida. Quando alguém disser, você pecou, tem perdão não, Deus não vai te perdoar não. É verdade. É mentira, porque Deus Ele é perdoador de pecados. Ele perdoa os nossos pecados, amém? Tem que ficar de olho no relógio, que ele está parado. Então, crer e conhecer está ligado. E você precisa passar a conhecer Ele mais e mais. E permanecer conhecendo até que Cristo volte. Porque, e como isso acontece, Diácono Renato? Como você permanece conhecendo o seu amigo? Como você permanece conhecendo o seu cônjuge? Como você permanece conhecendo o seu pastor? Não é relacionando-se? Não é conversando? Às vezes, no caso do cônjuge, não é discutindo, mas em amor. É assim. Agora você já conhecia Deus, sei tudo de Deus, começa a viver a sua vida. Não tem como. Daqui a pouquinho você esquece do que Deus gosta. Você esquece do que Deus quer para você. Você esquece do que Deus preparou para você e vive qualquer vida, menos uma vida de quem está andando com Deus. Vamos dar uma corridinha. Crer nele. 2 Pedro 1:3 diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus. E o interessante é que Ele mesmo nos concede todas as coisas. Através da sua palavra, Ele nos concede todas as coisas para a nossa fé nele, que ela cresça e seja fortalecida. Através de nossa experiência com Ele nos concede todas as coisas. Vou repetir. Através de nossa experiência com Ele nos concede todas as coisas para que a nossa fé nele cresça e não esmoreça. Através da graça, através dos milagres, através da provisão, através até das provações em que você vence. Porque você pode vencer se você crer nele. Ele concede todas as coisas para a sua fé ser fortalecida, firmada nele. Amém? E gostar do que Ele gosta. Deus gosta de paz, justiça, retidão, santificação. Deus gosta do pecador. Deus gosta da obediência. Você podia enumerar muitas coisas que eu sei que você sabe que Deus gosta. E ao mesmo tempo você poderia enumerar muitas coisas que você sabe que Deus não gosta. Então, aquilo que você não sabe, se é que você não sabe, porque é meio difícil nos dias atuais a pessoa não saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Mas tá bom, eu vou relevar e eu vou te dar o benefício da dúvida, como se diz. Aquilo que você não sabe, a palavra de Deus diz. Aquilo que você não sabe, o Espírito Santo testifica no seu coração se é certo ou errado o que você faz. Esse que vos fala aqui não é santo, não. Muito pelo contrário, eu sei as guerras que eu travo no meu interior. Então eu entendo que muitas vezes é difícil. Mas eu tenho experimentado e sei que é muito mais difícil não fazer o que agrada a Deus. Ou seja, é muito mais difícil
fazer só o que eu quero. Parece fácil. Fazer o que eu quero é fácil, né? Se você for lá olhar por uma lógica humana, por uma ótica humana, por uma ótica natural, é fácil. Se eu te disser que é difícil ser um homem adúltero, eu vou estar mentindo, porque é fácil. Hoje em dia, então, é a coisa mais fácil que tem. Se eu te disser que é difícil ser assassino, ser idólatra, ser mentiroso, eu vou estar mentindo, porque é fácil. É tão fácil que eu poderia estar pregando aqui, estar falando tudo isso e não procurar viver nem a 10ª parte do que estou pregando. E eu sei que Deus cobrará isso de mim um dia, se assim for. Então é fácil viver uma vida de pecado. Mas eu também sei quanto é difícil viver essa vida de pecado, porque quando assim eu vivia, como dói. Como dói você fazer certas coisas e chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro e entender que nada te preencheu. A primeira e maior dor que o homem sente é perceber que nada preenche a vida dele como Deus preenche. Seja coisas boas ou ruins. Um carro do ano é bom, mas não preenche mais que Deus. Um bom emprego, um ótimo emprego é muito bom, mas não preenche mais que Deus. Saúde é bom, mas não preenche mais com Deus. Nada mais preenche como o nosso Deus nos preenche. Amém? Eu estou só nesse pensamento ou vocês concordam comigo? Nada mais preenche. Então, gostar do que Ele gosta, eu preciso entender o que Deus gosta e passar a gostar. E se eu não gosto de algumas coisas que Deus gosta, porque eu entendo, eu concordo com vocês que tem coisas que Deus quer de nós, que é difícil fazer, aí eu vou assim, Deus, me ajuda. Sozinho eu não consigo. Tem coisas que sozinho você não consegue. E aí Deus vai e te ajuda. Porque Ele está aí para justamente isso. Ele anda contigo é para isso. Para aquilo que você não consegue sozinho, Ele te ajudar a fazer. Amém? E assim você cada vez mais andar com Ele. Eu coloquei a referência de João 1,8 lá, mas põe rapidinho na tela, por favor. Consegue, Lucas? Se for rápido, a gente lê. Senão a gente vai correr. Amém. Então vamos lá. Querer agradá-lo. Gostar do que Ele gosta. Depois de gostar do que Ele gosta, é querer agradá-lo. Porque se você disser assim, gostar do que Ele gosta, se eu gostar vai ser fácil. Aí entra o outro lado. Agora sim, depois de gostar do que Ele gosta, ou juntamente, e ainda mais importante, muitas das vezes, do que gostar do que Ele gosta, é querer agradá-lo, porque muitas coisas a gente não gosta. Não vamos mentir não, dizer que eu gosto de tudo que Deus gosta. Quem é aquele que gosta de o tempo todo, mesmo estando certíssimo, chegar lá, perdoa aí, cara. Você vai me dizer que você, estando certo, você vai chegar, me perdoa. Eu te amo. Não sei você, mas essa é uma das minhas guerras. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Então querer agradá-lo é isso, é você fazer aquilo que você não consegue, mas sabe que Deus quer que você faça. Perdoar o seu irmão. Amar a quem te odeia, não só aqueles que te amam. Amém? Não fazer aquilo que você acha certo, porque a palavra de Deus não diz nada a respeito. Tem coisas que até você faz, não está escrito, então eu posso fazer. Não vou entrar nem muito nesse mérito, porque sabem que isso é polêmica. Desde que o mundo é mundo, nós formos analisar bem. Mas é uma realidade. Tem coisas que você olha que não está escrito e fala, não está escrito, eu posso fazer. Pelo amor de Deus. Conversa com o seu amigo, conversa com Deus. Não conversa com o seu irmão. Não conversa com o seu
com o seu coleguinha, não conversa com o seu colega de trabalho. Pô, cara, que isso, cara, isso é bobo, não tem nada a ver. Aí novamente Satanás vai lá e começa a contar a historinha. Basicamente, Deus não disse isso. Não está escrito lá, Deus não disse isso. E aí tu vai lá, não está escrito, eu posso fazer. Amém. Então, querer agradá-lo é importante. Fé ativa, arrependimento, aplicação da palavra, submissão e muitas outras coisas estão no comportamento de quem quer agradar a Deus. Fé ativa é aquela fé que te faz caminhar segundo a vontade de Deus, que te faz caminhar quando as coisas estão te empurrando para trás, que te faz continuar firme quando tudo à sua volta está te desmerecendo, não está te olhando como você queria que olhasse, não está reconhecendo o seu trabalho ou sacrifício. São tantas coisas que nós podemos enumerar aqui. Então a fé ativa te faz caminhar. O arrependimento, nós precisamos a cada dia nos arrepender. Primeiro de nossos pecados, quando conhecemos e reconhecemos a Cristo como Salvador. E continuamente, até que Ele volte. Muitas e muitas vezes nós precisamos nos arrepender. Aplicação na palavra e da palavra. Submissão a líderes, a paz. Muitas das vezes eu sei que é difícil. Eu fui criado por um pai brabo, eu sei como é difícil, mas submissão é fundamental. E neste momento do relacionamento com Deus, neste momento do relacionamento com Deus que você está andando com Ele. Quando você começa a ser submisso à vontade dEle, e consequentemente submisso às autoridades, e consequentemente submisso a pai e mãe, e consequentemente deixando de fazer coisas que você acha que pode fazer porque você está certo. Aí você começa a andar com Deus. E aí começa a vir os benefícios sobre a sua vida. Jeremias 17, 7, 8 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Confia sua esperança no Senhor. Estende as raízes para o ribeiro, porque é lá que ele vai encontrar alimento para si. Não receia, não tem medo quando vem o calor. O que seria o calor? Provações, tentações, injustiças. Não receia, não tem medo. Dificuldades financeiras, saúde. Não receia, não tem medo. Não se move da posição de adorador, de filho de Deus, de servo de Deus, de quem crê em Deus. Não receia. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Isso é importante você entender, amém? Enquanto eu vou caminhando para o final, porque a hora já não nos permite mais, os músicos vêm chegando e a gente faz um fechamento aqui. Mas o que é importante entendermos de andar com Deus? Primeiro, não tem outro com quem você pode e deve andar. Não tem outro em quem você pode confiar no caminho. Porque o caminho é escuro, o caminho é duvidoso, o caminho é confuso. E quando eu falo do caminho, eu falo da nossa vida, até a eternidade. Então, se você andar com um salteador achando que é seu amigo, ele vai te roubar. Se você andar com o homicida achando que ele é teu amigo, ele vai te matar. Se você andar com o falso mestre, ele vai te ensinar um caminho errado. Então ande com Deus, e Ele vai abençoar a sua vida. Entre todos os benefícios que nós sabemos que tem aquele que anda com Deus: paz, graça, alegria,
fé, convicção de que nada é melhor do que estar com Deus, solução dos problemas insolúveis para o homem. Apocalipse 19, 7, 8 diz assim: alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse trecho nada mais é do que o relato de quando nós encontrarmos com Cristo na glória. E lá haverá o casamento. As bodas é o casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo. Esse é o maior de todos os benefícios que Deus tem para aqueles que andam com Ele. Então, todo que anda com Deus, todo que anda com Cristo Jesus, todo que anda segundo a vontade de Deus, a vida eterna está garantida. Basta perseverar. Basta perseverar. E isso acontecerá na sua e na minha vida. Enquanto nós cantamos, se há alguém aqui ainda, que mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo ouvido falar desse Deus, ainda não aceitou a Cristo como Salvador,